Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de recomendar 6 filmes da Netflix, mas só depois da vinheta. Só para esclarecer, como sempre nesse quadro de recomendações, não são os 6 melhores filmes da Netflix. São apenas 6 filmes que eu gosto bastante, escolhi aleatoriamente e quis recomendar para vocês. O primeiro filme da nossa lista é um dos mais pesados também e que por muito tempo foi considerado o melhor filme da Netflix, então ele já tá no catálogo há um bom tempo. E sim, eu estou falando de Beast of No Nation, dirigido pelo ótimo Cary Fukunaga, da primeira temporada de True Detective, e também será o diretor do próximo 007. Aqui o filme conta a história de um garoto africano que é separado da família durante a guerra civil em seu país e obrigado a lutar ao lado de mercenários e se tornar um soldado de guerrilha. Como eu disse, é um filme muito duro, porque você vê um menino separado da família, um menino sozinho ali e colocado para lutar no exército, só que ele não tem idade nem para saber direito quem ele é, ele tem, sei lá, uns 12 anos, 10 anos, talvez nem isso, e ele já coloca uma arma na mão dele e ele tem que participar daquela guerra civil e tal. E você vê o que é mais triste é que não é só ele, são muitos meninos que passam por isso. É uma história basicamente fictícia ali, mas que de certa forma retrata muito dessas guerras civis que tiveram no continente africano. E o Cary Fukunaga, ele é essencial aqui porque ele não romantiza a história, ele deixa você sentir todo esse peso dessa história que por si só já é muito dura e traz atuações muito boas, principalmente do Abraham Attah, que é simplesmente maravilhosa a atuação desse menino, e do Idris Elba, que ganhou o prêmio do Sindicato aquele ano e injustamente não foi nem indicado ao Oscar. O segundo filme já é um pouco mais recente e foi indicado à Palma de Ouro de Cannes, talvez o prêmio mais importante do cinema. Eu estou falando de Os Meyerowitz, dirigido por Noah Baumbach, um cara que tem muito nome no cinema mais independente e talvez não seja tão conhecido pelo grande público. E ele tem no elenco ainda o Adam Sandler em uma das melhores atuações da carreira dele, e também Ben Stiller, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Adam Driver, entre outros. E o filme conta a história dos filhos do escultor Harold Meyerowitz, que se reúnem em Nova York para preparar uma retrospectiva para a obra do pai. E o que o Noah Baumbach faz muito bem aqui, e faz muito bem nos outros filmes dele também, é trazer muito dessas relações humanas e do cotidiano. Se você pensar, não é um filme com grandes feitos, com grandes reviravoltas, com uma história tão rebuscada, mas ele consegue muito com os diálogos naturais e com essas situações que todos nós vivemos, ele consegue trazer uma obra muito interessante. E aqui, nesse caso, ele explora muito bem esse lado da família, que recebeu até o subtítulo no Brasil, Família Não Se Escolhe, e é basicamente isso, você vê como essa família, ela não é unida de certa forma, cada um foi pro seu canto, cada um tem o seu trauma com alguma outra pessoa da família, então eles não se dão muito bem, e aí eles são colocados juntos aqui de novo pela situação, e eles têm que conviver. E outro ponto positivo do filme, que é muito comum nos filmes do Noah Baumbach, é como ele consegue trabalhar drama e comédia, muitas vezes até juntos numa mesma cena, então às vezes até aquela comédia meio melancólica. Eu gosto bastante desse diretor, eu não acho ele um dos melhores diretores da atualidade, mas eu acho um cara com um retrato muito autoral das obras dele. O terceiro filme da lista é outro filme que também é muito duro, muito pesado e também traz uma criança em um ambiente de guerra. Eu tô falando de First They Kill My Father, filme dirigido pela Angelina Jolie, e esse sim baseado em fatos reais de uma menina que tem que tentar sobreviver basicamente sozinha no Camboja durante a Guerra do Vietnã. E uma das qualidades desse filme é justamente a direção da Angelina Jolie. Tem algumas coisas que ela repete muito no filme, eu não acho o filme 100% perfeito. Tem sim alguns defeitos de direção, algumas coisas que ela precisa amadurecer, mas o que ela faz muito bem aqui é colocar a câmera basicamente o filme inteiro no ombro, parece que no ombro da protagonista dela, e saber explorar muito a qualidade dessa menina que manda demais no filme. E fazendo isso, ela consegue trazer toda essa dureza que é a guerra e a Guerra do Vietnã. Principalmente as pessoas no Camboja sofreram demais ali com as milícias armadas, com o Guiné Vermelho. É basicamente uma extensão da Guerra do Vietnã que atravessou a fronteira ali para o Camboja, e muita gente só pensa na Guerra do Vietnã entre Estados Unidos e Vietnã, mas muita gente esquece que mesmo após essa guerra terminar, a gente teve basicamente uma outra guerra civil ali no país ao lado que é tão dura quanto, se não até pior, porque são basicamente inocentes sofrendo na mão de um exército que está no poder.
O quarto filme, para sair um pouco desse clima mais pesado, eu trouxe um documentário que ele é trágico e engraçado de certa forma. Eu não sei se trágico seria a melhor palavra. Eu tô falando de Jim and Andy, dirigido por Chris Smith, que conta a história ali do Jim Carrey durante e pós o filme O Mundo de Andy. E esse filme, o que ele traz basicamente é como o Jim Carrey entrou no personagem quando ele interpretou o Andy Kaufman, que foi um comediante famoso americano. E ele entra no personagem e ele começou a fazer basicamente as mesmas coisas que o Andy Kaufman fazia e entrar nos personagens que o Andy Kaufman interpretava, mas gera muito a dúvida nesse documentário é se realmente o Jim Carrey estava entrando nesses personagens ou se ele só estava fingindo que estava nos personagens e estava se divertindo fazendo um monte de loucura. Então ele fazia coisas como entrar no set de gravação do Spielberg e começar a gritar que o Spielberg não fazia nada bom desde de Tubarão. Então ele fazia umas loucuras assim que o pessoal no set do filme O Mundo de Andy não estava aguentando mais aquilo tudo, e gera muito essa dúvida se ele realmente estava no personagem ou se ele estava meio que se divertindo fazendo aquilo. E traz também o Jim Carrey mais velho, muito mais consciente sobre o fato, falando sobre ele. Mas é um filme que não deixa tão claro isso, mas mesmo assim é muito divertido e muito interessante de ver. Acho que é uma das melhores produções da Netflix. E o quinto filme é mais um que concorreu à Palma de Ouro em Cannes. Eu tô falando de Okja, de Bong Joon-ho, filme que conta a história de uma menina que recebe um porco gigante geneticamente modificado para cuidar. Anos depois, ela se vê no meio de uma luta entre a corporação que criou o animal e ativistas que são contra o maltrato de animais. Esse é mais um filme a trazer uma protagonista jovem em um mundo de adultos que ela não entende, mas ela tem que sobreviver. E esse filme, ele traz toda aquela estranheza do Bong Joon-ho, que já é uma marca dele. Quem viu o Expresso da Manhã, por exemplo, vai entender do que eu tô falando, que traz alguns personagens mais caricatos, não parece tanto com a realidade atual, é um futuro um pouco distópico, e é muito legal ver essa jornada, traz reflexões. O Bong Joon-ho, ele sempre gosta de trazer essas reflexões sociais no filme dele, e o domínio de corporações, o abuso de poder. Então é um filme bastante completo, porque ele traz todos esses pontos que eu falei, e ao mesmo tempo ele é uma aventura de uma menina tentando salvar o seu animal de estimação. E em sexto e último lugar, eu vou trazer um filme de terror, um filme baseado em uma obra de Stephen King. Eu estou falando de Jogo Perigoso, dirigido pelo Mike Flanagan, que é um cara que apareceu muito bem no terror nos últimos anos, com filmes como Rush, e também com a ótima série da Netflix, A Maldição da Residência Hill. E aqui conta a história de um casal que vai passar um fim de semana em sua casa de veraneio, e na tentativa de apimentar a relação, o marido algema a mulher na cama, mas em seguida sofre um ataque cardíaco. E aí, com tudo isso, a mulher fica presa ali à cama, fica presa àquele quarto com o marido, que ela não sabe se tá desacordado ou se tá morto. E o terror se passa a partir disso, a partir do trauma dela, os traumas de infância, o drama que ela vive todo, que não parece a um primeiro momento, mas ela tem muita coisa guardada ali dentro, e se torna um filme de terror psicológico acima de tudo. Eu já adianto que eu não gosto muito do terceiro ato desse filme, eu acho que o filme ele cai demais no final, mas enquanto o filme é sobre ela, aterrorizada com todos os pensamentos dela, eu acho que ele funciona muito bem. O Mike Flanagan é um cara que sabe dirigir terror, e aqui tem uma das cenas que são mais de tão dura, nojenta, escatológica, pesada ao mesmo tempo. Essa é uma cena que eu assisti basicamente com o olho meio fechado. Ela causa uma sensação de angústia muito forte, e não no mau sentido. Eu acho que ele funciona muito bem com a proposta do terror desse filme. Então é isso, mais uma lista de recomendações feita. Comenta aí embaixo se você quer uma parte 2 sobre filmes da Netflix. Também, se você tem algum gênero que você queira que a gente faça recomendações, ou algum ator que a gente recomende filmes, ou diretor, ou movimento de cinema, o que vocês quiserem, comenta aí embaixo que a gente vai fazer com o maior prazer. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, dá um like no vídeo se você gostou, e comenta aí embaixo o que você achou da lista, ou qual seria a sua lista de filmes da Netflix. E como eu disse, se você tem alguma outra recomendação, e não esquece de ouvir o podcast dos 16mm que a gente começou agora, que a gente está muito feliz de fazer, e que está em diversos agregadores, incluindo o Spotify. É isso e corta!